Bom, boa noite a todos. O meu nome é Paulo Vitor e eu vou estar agora ministrando uma aula sobre o efeito fotoelétrico. O objetivo dessa aula vai ser demonstrar como esse efeito funciona e como ele se aplica no dia a dia de vocês, certo? Então, para começar, você já se perguntou como funciona uma placa de energia solar? Você acha que, por exemplo, a luz do sol chega, encosta nela e do nada assim ela se transforma em energia elétrica? Como será que funciona essa transformação? Então, para entender isso, a gente vai começar a explicar o efeito fotoelétrico. Em 1887, o Hertz ele foi o primeiro a observar isso, mas ele não conseguiu explicar na época, assim como muitos outros cientistas à frente dele também não conseguiram. Isso só foi explicado muito no futuro por Einstein. Então, o que aconteceu aqui é que ele estava realizando um experimento sobre ondas eletromagnéticas e acabou que aconteceu esse efeito no experimento dele. Mas, como eu disse antes, ele não conseguiu explicar o que seria esse fenômeno, né? Então, o experimento consistia aqui, como vocês podem ver aqui, um circuito que tem um amperímetro para fazer a medida e tem duas placas metálicas. Aqui a gente incide um feixe de luz e quando ele incidia esse feixe de luz na placa metálica, os elétrons livres que estavam aqui iam para outra placa. Então, você pode me perguntar assim, como é que você sabe que o elétron daqui estava pulando para lá? Eles não são visíveis a olho nu, certo? Então, esse amperímetro serve para isso, porque quando o elétron pula daqui para cá, ele vai passar aqui e vai estar gerando uma corrente elétrica no circuito. Então a gente vai conseguir medir uma corrente elétrica se isso aqui estiver acontecendo. Então foi assim que ele demonstrou, só que na época estava tendo uma discussão sobre a luz solar, todo tipo de luz, assim, ser uma onda ou uma partícula. E aqui o que eles estavam observando era um comportamento de partícula. Por quê? Porque a gente sabe que onda não move matéria, certo? Não consegue transportar matéria. E o que acontecia aqui é que quando a luz incidia, chegava aqui na placa, ela arremessava os elétrons para o outro lado. Então, ele não conseguiu explicar o que estava acontecendo aqui e ele atribuiu a isso como um comportamento corpuscular da onda luminosa, certo? Mais para frente veio Thomson, ele deu algumas contribuições, fez algumas afirmações. Essa aqui é uma afirmação muito importante, porém errada, tá bom? Porque ele sugeriu que a intensidade do feixe luminoso seria diretamente proporcional à energia que o elétron vai receber, lá naquele experimento anterior. Então, se você aumenta a intensidade do feixe de luz, o elétron vai receber mais energia. Isso não é verdade, a gente vai ver mais para frente, mas então por que isso aqui é uma afirmação importante que ele fez? Porque isso levou, mais para frente, Philipp Lenard a realizar esse experimento para tentar entender se aquilo lá que ele disse é verdade. E aí, no primeiro momento, você pode olhar isso aqui assim e perguntar, professor, mas isso aí é igual ao do Hertz? Então, esse tem um pequeno detalhe, ele foi feito um circuito do outro lado, de forma que essa placa A seja carregada negativamente. O sistema aqui vai deixar essa placa negativa. Então, o que vai mudar? Quando a luz incide aqui, esse elétron vai tentar ir para lá. Mas o elétron tem uma carga negativa, e a gente sabe que aqui a carga dessa placa também é negativa. E o que acontece quando cargas de mesmo sinal chegam perto? Elas criam uma força de repulsão, certo? Então, se esse elétron tentar chegar aqui, essa placa negativa vai repelir ele, e ele vai voltar para cá se ele não tiver energia suficiente. Então, como que isso pode constatar o que foi dito ali por Thomson? Ele foi aumentando a intensidade desse feixe de luz, e o que ele observava é que o elétron nunca conseguia chegar lá. A única coisa que mudava é que mais elétrons iam tentar chegar lá, mas mesmo assim nenhum conseguia.
Então, ele fez alguns outros experimentos com luzes de cor diferente e também com placas de metal diferente. E aí ele teve resultado. Em algumas dessas variações, ele percebia que o elétron tinha energia suficiente para chegar até a outra placa. Então, ele percebeu aqui que as afirmações do Thomson estavam erradas, aquela afirmação em específico, né? Porém, ele descobriu algumas outras coisas, como a frequência da luz, ela seria proporcional ali, não a intensidade, mas sim a frequência seria proporcional a quanto de energia o elétron ganhava, certo? Passando para frente, a gente tem aqui outra contribuição importante, mas que foi feita de forma indireta. O Planck, ele não estava estudando efeito fotoelétrico na época. Ele estava estudando a energia de um corpo negro. E durante esses estudos dele, ele chegou a essa fórmula. Por quê? Porque ele percebeu que as ondas eletromagnéticas, elas carregavam a energia em pacotes de energia. Então, cada pacote desse teria um valor fixo de energia e seria transportado pela onda. Então, assim como no experimento de Leonard, a gente pode perceber que essa energia que está dentro do pacote é proporcional à frequência da onda. E a gente sabe que a onda luminosa é uma onda eletromagnética, certo? E foi isso que o Einstein usou para chegar aqui, para conseguir explicar o efeito fotoelétrico. Porque ele usou essa equação de Planck, certo? E os pacotes de energia foram chamados por ele de fótons mais para frente. E ele explicou aqui que cada elétron que estava na placa, naqueles outros experimentos, ia receber um único fóton. Então, quando o feixe incide na placa, cada elétron que está lá livre, ele vai receber um fóton e vai pular. Então, é por isso que você aumentar a intensidade do feixe não vai alterar o resultado. Porque isso só vai fazer com que mais fótons venham, mas cada elétron só vai receber um fóton. Então, o que a gente precisa é mudar a frequência, se a gente quer mudar a quantidade de energia que o elétron vai receber, certo? E para isso, por exemplo, a gente está realizando aquele experimento do Leonard e está lá com uma frequência, uma luz vermelha. A gente pode perceber que a luz vermelha é que tem frequência mais baixa. E aí a gente está incidindo essa luz e não tem corrente, não chega corrente, o elétron não consegue chegar. O que a gente vai fazer? Mudar para o laranja. Laranja aumentou a frequência aqui, como a gente pode perceber. E não deu de novo. O que a gente vai fazer? Vai aumentando, assim por diante. Quando chegar na violeta, que é a maior, possivelmente ele vai conseguir fazer o elétron atravessar de uma placa para outra. Vai ter energia suficiente para isso. Então, a gente também percebe aqui, lembra que eu disse que no experimento de Leonard ele também percebeu que mudar o material da placa também poderia afetar isso aqui? E é por causa disso. Cada metal vai estar atraindo o elétron que está preso nele com uma força. Então, se esse metal tiver uma força de atração menor, então você precisa de menos energia para tirar esse elétron dessa placa, certo? E com isso a gente chega de novo no que a gente começou a aula. Como funciona essa placa de energia solar? Ela vai ter um circuito parecido com esse experimento dentro dela. Vai ter um circuito ligado a placas. Só que aí a gente precisa pensar, a luz do Sol não muda a frequência. Vai ser sempre a mesma frequência. A gente não pode ir lá e fazer o Sol mandar uma luz violeta aqui, por exemplo. Então, o que a gente precisa fazer é pegar um material, um metal aqui para a placa, que tenha uma força baixa o suficiente para a frequência da luz do Sol vir aqui e jogar o elétron lá, certo? Então, quando isso acontece, gera aqui uma corrente elétrica e por ter gerado uma corrente elétrica no circuito, a gente vai ter energia elétrica.
É assim que a gente está transformando a energia solar em energia elétrica efetivamente. Então, essa era a aula de hoje. Espero que tenham todos entendido como funciona isso. E é isso. Obrigado pela atenção.